Deixa eu falar uma coisa muito simples para vocês agora. A maioria das digníssimas merece a solidão. Elas merecem uma vida de tormento, tristeza e abandono. Grande parte das digníssimas hoje, quando estão se lamentando nas mídias sociais, falando, mas isso está acontecendo, elas merecem todo tipo de sofrimento pelo qual elas estão passando. Porque elas não estão solteiras, não estão se sentindo sozinhas por causa da maldade dos homens. Não, elas estão solteiras, elas estão sozinhas, elas enfrentam uma grande solidão em suas vidas porque elas são insuportáveis, são extremamente mal agradecidas, com um caráter extremamente duvidoso, são pessoas que você não tem nenhum tipo de capacidade de manter um relacionamento porque elas simplesmente não prestam. Homens digníssimas compreendem o conceito de liberdade de uma forma totalmente diferente e frequentemente antagônica. Para uma digníssima, o conceito de liberdade consiste em necessariamente abandonar todo tipo de responsabilidade. É o desejo que elas possuem de cometer todo tipo de ato, ainda que seja imoral, e nunca ser responsabilizada por isso. Os homens têm um conceito muito diferente de liberdade. Se você pegar na década de 80, ou até um pouco antes, na verdade, na década de 60, nós também tínhamos isso, o conceito de liberdade masculina vem de um comportamento arquetípico do jovem simplesmente querer botar o que ele pode no carro dele e sair. Ainda que você pense que isso é um conceito derivado da cultura americana, não. É um comportamento arquetípico. O desejo masculino da juventude do jovem rapaz é simplesmente sair, ir embora. Entretanto, conforme ele vai chegando nas cidades, conforme ele chega nos novos locais, o que ele quer e o que ele anseia é ter atitudes ali que façam modificações tanto na vida dele quanto na vida das pessoas ao redor. Ele quer conhecer pessoas, ele quer tanto modificar quanto ser modificado para melhor por meio das suas atitudes. A liberdade masculina consiste, e não tem como a gente negar isso, em cumprir as suas responsabilidades em vários locais sem ficar atrelado necessariamente a um local. Eu lembro muito da minha infância, por exemplo, que esse comportamento arquetípico, né, da liberdade masculina e foi muito bem representado na figura mítica do cowboy americano. A gente via isso, por exemplo, no Marlboro. Nós tínhamos mais vários personagens que representavam muito bem isso. Era a necessidade de ir para um local onde ninguém te conhecesse e fazer a diferença naquele local de tal forma que você fosse lembrado por gerações sobre aquilo que você tinha feito. Mas, voltando ao assunto, o conceito da liberdade das digníssimas está na ausência total da responsabilidade. Até a ausência das responsabilidades que de fato cabem a ela. Não é apenas um desejo de se livrar de uma responsabilização externa sobre algo que você não desejava, ou sobre algo do qual você não tinha controle, não de forma alguma. Mas é o desejo de se livrar da responsabilidade daquilo que você mesmo começa, ainda que você fira as pessoas. Isso vai ficar muito claro nesse vídeo aqui ao lado, sobre como as digníssimas possuem esse desejo até de se livrar da responsabilidade sentimental. Elas querem se relacionar das piores formas possíveis e querem obrigar os homens a se submeterem às suas vontades. Observe o que essa moça falou aqui, ó. Quando me perguntam por que você está solteira, e ela vai colocar, a gente vai assistir esse vídeo e ela está tentando fazer uma representação, ela está tentando colocar esse rapaz de uma forma que ele fosse de algum jeito abusivo, quando na verdade o rapaz foi extremamente correto, justo e cavaleiro no que ele falou. Mas não acredita em mim, vamos assistir esse vídeo e a gente vai voltar logo depois para alguns comentários importantes. Quando me perguntam por que você está solteira, Então, o que eu tô querendo te falar é que eu sei que vai ter dia que não vai dar pra conversar praticamente nada, entendeu? Eu sei disso. Hoje, ontem mesmo, foram 2 dias meus que eu fiquei o dia todo fora. Fiquei resolvendo coisa da academia lá o dia todo. Rolou muito problema ontem e hoje. Eu tô praticamente fazendo o papel de gerente lá. Eu espero subir pra gerente logo mesmo. Mas, enfim. Nesses dias é interessante, tipo assim, mandar um bom dia e falar, Henrique, hoje tá foda aqui, isso aqui. Mas à noite eu te aviso quando eu parar. Aí, pô, eu tô avisado, entendeu? Você pode sumir à vontade. Vai viajar, vai pra um rolê que vai sumir um dia, ou mais de um dia. Se eu tô avisado, tá tranquilo. Eu não vou achar que aconteceu alguma coisa com você, não vou me preocupar. E também não vou pensar que você tá me ignorando mesmo, entendeu? Porque, tipo, é complicado quando a pessoa não tá te respondendo aqui, mas tá postando story no Instagram, entende? A gente começa a imaginar um monte de coisa. Mas é isso, é só um adendo mesmo, só uma observação, entendeu? Porque geralmente eu me relaciono com mulheres que
tem esse cuidado de lembrar disso, de pensar nesse tipo de coisa. Então é o que eu tô acostumado, entendeu? Talvez você não tá acostumado com isso. Sejam sinceros, raciocinem agora. O que vocês viram aqui parece de alguma forma um relacionamento abusivo ou uma tentativa de domínio sobre a digníssima? Claro que não. O rapaz foi tão gentil no que ele estava falando que ele falou, não, caso você queira ir para um rolê, me avisa, que eu fico tranquilo. O cara em momento algum estava dizendo que ela não poderia ir, o cara em momento algum estava dizendo, exigindo um tipo de padrão de comportamento. A única coisa que ele pediu é, me avise que você está ocupada para que eu possa relaxar e esperar até o momento que você desocupe. Mas apenas isso já foi suficiente para a digníssima jogar o cara nas mídias sociais, tentar expô-lo e envergonhá-lo como se ele estivesse de alguma forma sendo abusivo com ela. Isso acontece em grande parte pela forma que nós criamos rapazes e digníssimas. É dito para um rapaz o seguinte desde a sua infância: faça o que é certo independentemente de como você se sinta. Ainda que você se prejudique, você tem que ter a honra de fazer aquilo que é certo. E para as digníssimas nós falamos o contrário, né? Faça aquilo segundo o seu coração. O meu coração pode estar nos locais mais errados possíveis. E se o meu coração se torna o padrão de moral para qual eu seguir, isso pode me levar a comportamentos cada vez mais degenerados. Então, não deveria ser feito dessa forma. Por isso que eu digo, por exemplo, até nessa forma diferente de ensino que nós temos com rapazes e moças, isso mostra como responsabilidade é uma característica masculina. Nós temos, por exemplo, nas fábulas de Ésopo, né? Agora não sei se é de Ésopo ou La Fontaine. Bom, não importa. Um conto muito interessante de um escravo que acaba encontrando um leão filhote. E ele tira da pata desse leão filhote um espinho muito grande que estava atormentando o bichinho e ele não estava conseguindo se livrar. Anos depois, o escravo é recapturado e estava fugindo. Esse leãozinho também é capturado e colocado nas arenas. E colocam diante, sem saberem, né, esse escravo diante do leão, na intenção do leão devorar o escravo. Só que esse leãozinho chega, reconhece, já era um leão grande, adulto, já reconhece o cara do tempo de ter salvado ele do espinho. E o que esse leão faz naquele momento? Se comporta como se fosse um gatinho, ronronando. Eu estou muito gripado, me desculpe. Ronronando e colocando as patinhas para cima. Isso é agradecimento. Nós vimos como o homem salva o gatinho no momento que ele está machucado. Isso ilustra muito bem a responsabilização que o homem tem por aqueles mais vulneráveis e que precisam dele, que não se podem ajudar sozinhos. Quanto nós vemos também a caracterização do agradecimento no leão adulto, que ao se lembrar do escravo, decide que não ia fazer mal a ele. Mas antes vamos ficar com uma pequena palavra do nosso patrocinador, logo após a gente volta e continua o assunto. Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são extremamente importantes, porque o objetivo dos meus vídeos é te formar moralmente. Entretanto, existem várias outras questões masculinas que são de suma importância, mas infelizmente elas são negligenciadas, não apenas pela sociedade, mas pela nossa família. Nós mesmos não somos ensinados sobre a importância de uma boa saúde nas mais variadas áreas do universo masculino. E é por isso que o trabalho do Dr. Eduardo Miranda é tão importante, porque ele explica o impacto da baixa testosterona quando se junta com uma mentalidade fraca e como isso impacta negativamente a performance no momento da intimidade masculina. O trabalho do Dr. Eduardo Miranda ele é tão reconhecido e já está há tanto tempo nessa área que ele se tornou conhecido como o médico dos homens. E é exatamente isso que ele é. Ele é o médico dos homens e ele está aqui para trabalhar sobre essas questões masculinas que todo homem precisa. E por isso que eu fiquei tão feliz quando ele me falou em uma conversa que a gente teve sobre o desafio que ele está abrindo. É o desafio Máquina do Prazer, para assumir o controle total na hora H, para que você tenha uma rigidez mais firme e você se sinta plenamente viril e masculino. Então o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias vai consistir em uma jornada que ocorre em 3 aulas online gratuitas aqui na plataforma. Nelas, o nosso médico dos homens vai abrir a caixa preta do método que ele utiliza com seus mais de 1.500 alunos para que eles voltem a ser potentes como antes.
Então vai estar aqui no comentário fixado o link para você se inscrever nesse evento de lançamento. Olha só, cara, não perde essa oportunidade. Esse é o momento de você ter um conhecimento que ninguém mais é capaz de te oferecer. Só o nosso médico dos homens. O doutor Miranda é o cara, o doutor Eduardo Miranda é o cara, e a gente precisa estar com ele. Eu vou aproveitar e vou colocar as mídias sociais dele também para que você siga ele nos mais variados locais em que ele está presente. Acredite, você não vai se arrepender. Te espero lá e agora vamos continuar com o vídeo. Nós temos, por exemplo, uma literatura voltada para os jovens rapazes, para os meninos, do Pequeno Príncipe, onde nós lemos que tu se torna eternamente responsável pelaquilo que tu cativas. Existe todo um ensino para os jovens rapazes sobre a responsabilidade sentimental, sobre como o homem ele precisa lidar com muito cuidado para não ferir o sentimento que o outro tem. Os homens sempre têm esse cuidado desde muito cedo. Então o que esse rapaz está pedindo nada mais é do que a responsabilidade sentimental dela. A única coisa que ele quer é: vamos saber o que está acontecendo, vamos ter uma dinâmica sadia. Mas essa digníssima está achando ruim o simples fato dele pedir isso. Como eu disse inicialmente, em momento algum ele reclamou com ela, em momento algum ele decidiu proibi-la de alguma coisa ou exigiu algo dela. A única coisa que ele pediu é: me fale o que está acontecendo, para que eu possa saber agir de acordo com você, para que as coisas possam fluir bem entre a gente. E apenas isso já foi suficiente para tentar expor o cara dessa forma. O que as digníssimas querem hoje é ser extremamente insensíveis para as necessidades masculinas, enquanto obrigam uma hipersensibilidade nos homens para com os sentimentos dela. Isso é uma coisa que a gente nota muito. Sempre que uma digníssima fala sobre a necessidade, né, dos homens terem uma conexão maior com as sensações, não é que ela quer que ele seja conectado com as sensações dele, de forma alguma. O que elas querem é exigir que os homens estejam em sintonia com as necessidades dela. E problema dele sobre como ele se sente, problema dele sobre como ele vai se sentir magoado ou não com alguma coisa que ela faça. E esse comportamento de se livrar de todas as formas de responsabilidade, até mesmo da responsabilidade afetiva com outra pessoa que você está se relacionando, é um dos motes, das colunas principais da ideologia do mimimismo. Por exemplo, eu estava lendo aqui uma tese de mestrado de uma digníssima, foi feita uma matéria sobre isso, mostrando o seguinte: a gratidão silencia as digníssimas. Aí o argumento seria: não negocie, apenas fique feliz por ter tido uma chance. As digníssimas encaram a necessidade de gratidão ou de responsabilização por algo como uma forma de silenciar as digníssimas e aprisioná-las em comportamentos que elas não querem. Sendo que, na verdade, a gratidão e a responsabilidade são peças fundamentais para a saúde emocional delas. Nós temos visto um declínio. Os estudos mostram que as digníssimas sempre foram muito mais felizes e emocionalmente saudáveis do que os homens. Sempre coube aos homens determinadas responsabilidades de enfrentamento, situações que isso baixava muito a felicidade dos homens e a saúde emocional deles. Mas o que nós temos visto hoje é uma mudança. Hoje as digníssimas são mais infelizes e portadoras de doenças emocionais que os homens em toda a história humana. Nunca houve tantas digníssimas dependentes de medicação pesada, tarja preta, como hoje. Sabe por quê? Porque elas não estão praticando a gratidão. E a gratidão ajuda no alívio de sintomas como depressão. E a gratidão e a responsabilidade dão um direcionamento para a sua vida, de tal forma que você encontra propósito. Quando você tira isso da equação, você fica vazio e perdido, sem saber o que fazer, e isso vai baixar a sua saúde emocional. E é o que nós vemos hoje acontecendo com as digníssimas. Então, jovem, quando você perceber que ela simplesmente não está correspondendo ao que você espera, ela não está tendo uma responsabilidade afetiva sobre os cuidados que ela precisa ter com você, já que ela está se prestando a estar num relacionamento, ou o início de relacionamento vocês estão se conhecendo, o que você tem que fazer por fora. Não fique em nenhum relacionamento assim, porque simplesmente não vale a pena. O homem precisa ter a dignidade de reconhecer quando ele não é querido, quando ele não é desejado. Tá tirando onda contigo? Tá ficando sem te responder, te ignorando? Pague na mesma moeda. Tenha a responsabilidade moral de devolver.
Te tratou mal? Abandone. Tem que ser assim. Se não for assim, você está em maus lençóis e só vai se prejudicar. É o vídeo de hoje. Tamo junto. Compartilhe. Mande esse vídeo nos grupos de discussão. Foi um vídeo mais curtinho, mais simples. Mas tamo junto, pessoal. Abração.